Já reparou como, com o tempo, o mundo à sua volta parece perder cor e nitidez? As letras nos livros ficam embaçadas, e os rostos conhecidos, à distância, transformam-se em silhuetas misteriosas. Isto não são apenas sinais de cansaço, é a forma como os seus olhos pedem ajuda. Hoje, não vamos falar de cirurgias complicadas ou medicamentos caros. Vamos abordar 4 formas simples, mas incrivelmente eficazes, de manter a saúde dos seus olhos e a acuidade visual na terceira idade. E prometo, um destes métodos vai mesmo surpreendê-lo, porque é o que mais se esquece. Para começar, vamos entender por que é que a visão se deteriora com a idade. Imagine o cristalino do nosso olho como a lente de uma máquina fotográfica cara, que, com o passar dos anos, perde a sua elasticidade. Começa a ter mais dificuldade em focar objetos próximos. A isto chamamos presbiopia, e é algo inevitável. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Bem mais perigosas são as alterações que ocorrem sem que as notemos. E é precisamente contra elas que vamos lutar. Então, a primeira dica. Vamos começar com algo que é ao mesmo tempo prazeroso e delicioso. Parece o slogan de um anúncio infantil. Coma o arco-íris. Não estamos a falar de doces coloridos ou guloseimas. Embora isso fosse demasiado fácil, não acha? Um arco-íris no seu prato é uma forma simples e memorável de garantir que está a obter todas as vitaminas e antioxidantes essenciais para a saúde dos seus olhos. Vejamos como isto funciona na prática. Com o tempo, os nossos olhos, tal como o resto do corpo, são alvo do ataque dos chamados radicais livres. Pode imaginá-los como pequenos vândalos que correm pelo nosso corpo e danificam as células saudáveis. Este processo é chamado de estresse oxidativo e é uma das principais causas de doenças oculares relacionadas com a idade, como cataratas e degeneração macular. Pois bem, os antioxidantes são os nossos valentes defensores. São uma espécie de guarda-costas pessoais para as nossas células, que neutralizam esses mesmos vândalos, os radicais. E onde encontramos estes protetores? Exato, em frutas e vegetais coloridos. Cada cor é responsável por um conjunto específico de nutrientes benéficos. Comecemos pelo verde: espinafres, couve-cale, brócolos, salsa. Isto não é apenas verdura para decorar o prato. São verdadeiros super-heróis, ricos em luteína e zeaxantina. Guardem estes 2 nomes um pouco complicados. Estas substâncias são antioxidantes únicos que se acumulam diretamente na retina do nosso olho, mais especificamente na sua parte central, a mácula. Funcionam como óculos de sol internos, absorvendo a luz azul nociva e protegendo as células delicadas contra danos. Agora, passemos ao laranja e ao amarelo. Claro, é a cenoura. A frase, come cenoura para teres boa visão, não é apenas um mito da avó. Cenouras, assim como abóbora, batata doce, pimentos amarelos, são ricos em beta-caroteno. No nosso corpo, este transforma-se em vitamina A, e a vitamina A é um elemento-chave para o funcionamento dos fotorreceptores da retina. A sua deficiência pode levar à cegueira noturna, ou seja, à diminuição da visão ao anoitecer. Não nos esqueçamos do vermelho. Tomates, pimentos vermelhos, morangos, framboesas são uma fonte do poderoso antioxidante licopeno e, claro, de vitamina C. A vitamina C ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos, incluindo os mais pequenos capilares que nutrem os nossos olhos. Uma boa irrigação sanguínea é a garantia de que os olhos recebem oxigênio e nutrientes suficientes. E, finalmente, o azul e o roxo, mirtilos, airelas, amoras, berinjelas. Estas bagas e vegetais devem a sua cor às antocianinas. Estudos mostram que estas substâncias não são apenas poderosos antioxidantes, mas também são capazes de melhorar a visão noturna e acelerar a adaptação dos olhos à escuridão. O que tudo isto significa no dia a dia? Não precisa de se tornar um nutricionista e calcular miligramas de luteína com uma calculadora. Ótimo, a nutrição interna já está resolvida.
Agora, vamos falar da proteção externa. A segunda dica é: escolha os óculos de sol corretos. E é aqui que reside, talvez, o mito mais comum e perigoso, no qual milhões de pessoas acreditam. O mito diz: qualquer óculos escuro protege os olhos do sol. Isso não é apenas uma inverdade. É uma mentira que pode custar-lhe a visão. Deixe-me explicar com um exemplo simples. Imagine que você sai em um dia de sol forte. O que suas pupilas fazem? Exato, elas se contraem instintivamente para limitar a quantidade de luz que entra no olho. Este é um mecanismo de defesa natural. Agora, imagine que você coloca aqueles óculos escuros baratos, comprados em qualquer lugar. As lentes deles são apenas escurecidas, sem nenhum filtro ultravioleta especial. O que acontece? Seu cérebro é enganado. Ele vê que o ambiente escureceu e dá um comando à pupila. Está tudo bem, pode relaxar. E sua pupila se dilata, abrindo, por assim dizer, as portas de par em par. E é por essas portas escancaradas que o inimigo invisível e mais perigoso irrompe sem barreiras. A radiação ultravioleta. Cria-se uma situação paradoxal. Com óculos baratos, seus olhos recebem uma dose muito maior de radiação nociva do que se você estivesse sem eles. É como abrir todas as janelas de casa durante uma tempestade de poeira, achando que cortinas escuras o salvarão. As consequências dessa exposição constante são preocupantes. A luz ultravioleta acelera a opacificação do cristalino, o que leva diretamente ao desenvolvimento de cataratas. Danos à delicada retina aumentam o risco de degeneração macular, a principal causa de cegueira na terceira idade. Pode até causar uma queimadura solar da córnea, conhecida como fotosseratite. Então, como escolher a proteção certa? É muito simples. Esqueça a cor e o grau de escurecimento das lentes. Isso é tudo secundário. A única coisa que você precisa procurar ao comprar é a marcação. Procure um adesivo ou gravação na haste com a inscrição UV400 ou 100% UV Protection. O que significa esse número mágico 400? Isso significa que as lentes bloqueiam todos os raios ultravioleta com comprimento de onda de até 400 nanômetros, ou seja, o espectro completo dos raios UVA e UVB. Somente esses óculos são um verdadeiro dispositivo médico para proteger a sua visão. A propósito, outro ponto importante. Lentes polarizadas não são o mesmo que um filtro UV. A polarização elimina o reflexo da água, do asfalto molhado ou da neve, tornando a visão mais confortável. Essa é uma ótima função, mas não substitui a proteção contra os raios ultravioleta. O ideal, claro, é ter óculos com filtro UV e polarização. Portanto, por favor, trate seus óculos de sol não como um acessório de moda, mas como uma ferramenta essencial para a preservação da sua saúde. É como um protetor solar para a sua pele, e é melhor não ter óculos nenhum do que usar aqueles cuja proteção você não tem certeza. Passamos agora para o inimigo número 3, e este inimigo não se esconde longe. Ele vive nos nossos bolsos, repousa nas secretárias e está presente na sala de estar. Sim, estou a falar dos ecrãs dos nossos amados gadgets, smartphones, computadores e televisões. Sejamos honestos, é impossível imaginar a vida moderna sem eles. Trabalhamos, comunicamos, lemos notícias, vemos filmes, e tudo isto através de um retângulo luminoso. Mas os nossos olhos, infelizmente, não foram preparados para isto pela evolução. Então, o que acontece quando olhamos para um ecrã durante horas? Primeiro, esquecemos de piscar. A sério. Em condições normais, uma pessoa pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto. É um processo natural que hidrata a superfície ocular, remove partículas de pó e protege a córnea. Mas quando nos concentramos num ecrã, a frequência do piscar diminui para metade ou até um terço. O resultado? Olhos secos, ardor, sensação de areia e vermelhidão. Estes são os primeiros sinais da chamada síndrome da visão de computador. Em segundo lugar,
Os nossos olhos estão constantemente sob tensão. Dentro de cada olho existe um músculo ciliar minúsculo, mas muito trabalhador. A sua função é alterar a forma do cristalino para que possamos focar objetos a diferentes distâncias. Quando olha para um ecrã próximo, este músculo está constantemente tenso. Imagine que está a segurar um haltere pesado na mão durante horas. Mais cedo ou mais tarde, o músculo vai cansar-se, começar a doer e a ter espasmos. O mesmo acontece com os seus olhos. Daí as dores de cabeça, dificuldade em focar e a fadiga geral. Mas não se apresse a deitar fora os seus gadgets. Temos uma arma secreta, simples, gratuita e incrivelmente eficaz. Parece um código de agente secreto. A regra 20-20-20. É muito fácil de memorizar. A cada 20 minutos de trabalho em frente a um ecrã, deve desviar o olhar por 20 segundos para um objeto que esteja a 20 pés de distância, ou seja, a aproximadamente 6 metros de si. Vamos analisar por que é que esta fórmula simples é uma verdadeira salvação. A cada 20 minutos. É um lembrete para interromper o ciclo de tensão contínua. Para não se esquecer, pode definir um temporizador no seu telemóvel ou usar programas especiais no computador. Por 20 segundos. Este tempo é suficiente para os seus olhos fazerem duas coisas importantes. Primeiro, enquanto olha para longe, começará a piscar com uma frequência normal, restaurando o filme lacrimal. Segundo, acontecerá o mais importante: desviar o olhar para um objeto a 6 metros de distância. Quando olha para longe, o seu músculo ciliar relaxa finalmente. É como um descanso tão esperado para ele, como um sopro de ar fresco. Literalmente, dá aos seus músculos oculares a oportunidade de alongar e libertar a tensão acumulada. Olhe pela janela para uma árvore, para a casa vizinha, para as nuvens. Chegamos agora ao quarto e último método. E, talvez, seja o mais monótono, o menos óbvio, mas, acredite, é o mais crucial de todos. As visitas regulares ao oftalmologista. Sei o que está a pensar agora. Ah, não, mais médicos. Sinto-me bem. A minha visão está normal. Por que é que eu haveria de ir? E é exatamente aqui que reside uma enorme armadilha para a nossa percepção. Habituamo-nos a ir ao médico apenas quando algo dói. Mas os principais inimigos da visão na terceira idade são assassinos silenciosos, indolores e imperceptíveis. Refiro-me a doenças como o glaucoma, a degenerescência macular relacionada com a idade e a retinopatia diabética. Estes nomes soam assustadores e com razão. A sua característica comum é que se desenvolvem ao longo de anos de forma absolutamente assintomática. Não provocam dor, ardor ou uma deterioração súbita da visão nas fases iniciais. Atuam como ladrões silenciosos que pouco a pouco roubam a sua visão, levando as células da retina ou as fibras do nervo óptico. E quando finalmente nota que algo não está certo, por exemplo, surge uma mancha escura no centro do campo de visão, ou o seu campo de visão lateral se estreita. Isso, infelizmente, muitas vezes significa que o processo já está muito avançado. E o mais triste é que os danos que estas doenças já causaram são, na maioria dos casos, irreversíveis. É possível pará-las, abrandá-las, mas recuperar a visão perdida é praticamente impossível. Pense nisto. Pode ter uma alimentação perfeita, usar os melhores óculos de sol e fazer exercícios para os olhos todos os dias. Mas não consegue ver o interior do seu próprio olho, não consegue medir a sua pressão intraocular, não consegue examinar o estado do seu nervo óptico e retina sem equipamento especializado. Isso só pode ser feito por um oftalmologista. Uma consulta de rotina não é apenas um controlo da acuidade visual e a prescrição de óculos. É um verdadeiro check-up completo para os seus olhos. Com a ajuda de equipamentos especiais, o médico avaliará o estado de todas as estruturas do olho, medirá a pressão e poderá detectar os sinais mais precoces e microscópicos de um problema iminente. É esta visita que talvez tenha vindo a adiar.
que pode ser decisiva. A frase do médico, "Ainda bem que detetamos isto agora", não são apenas palavras. É a sua verdadeira oportunidade de iniciar o tratamento a tempo e de manter a capacidade de ver o mundo em todas as suas cores por décadas a fio. Por isso, encare a ida ao oftalmologista não como uma obrigação desagradável, mas como o investimento mais importante no seu futuro. Um investimento que compensa com uma visão clara e nítida. E agora, chegamos ao momento mais crucial e decisivo de toda esta história. A maior ameaça à sua visão na idade avançada não são as rugas ao redor dos olhos, nem a necessidade de usar óculos para leitura. São as doenças silenciosas e imperceptíveis, como o glaucoma ou a degeneração macular. Elas se aproximam sem dor ou sintomas claros, roubando lentamente sua visão. É aqui que está o ponto de virada. Você pode ter uma alimentação perfeita, usar os melhores óculos de sol e fazer exercícios para os olhos, mas somente um exame de rotina com o oftalmologista é capaz de identificar esses ladrões silenciosos em estágio inicial. Aquele momento em que o médico diz: "Que bom que você veio exatamente agora", pode literalmente salvar sua visão de consequências irreversíveis. É justamente este quarto ponto, que à primeira vista parece o menos interessante, que se revela o mais decisivo. Em resumo, cuidar dos olhos não é um ato heróico isolado, mas um conjunto de hábitos simples: alimentação adequada, proteção solar, pausas no uso de telas e, o mais importante, o acompanhamento regular com um especialista. Estes são os 4 pilares que sustentam sua visão clara por muitos e muitos anos. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se ele foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para você. Que métodos você usa para proteger seus olhos? Talvez você tenha uma dica ou um método comprovado. Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos conversar sobre isso.